Olá, pessoal. Nossa pequena aula de hoje sobre posicionamento de crânio e face. Vamos falar de dois posicionamentos bem diferentes. São oblíquos, né, com angulação do raio central, que é para estudo da mastoide. Lembrando que o processo mastoide ele é uma parte do osso temporal, tá? Nós temos dois, um de cada lado. Nessa radiografia, a gente vai incluir desde o processo da mastoide até o meato acústico externo. A gente vai ver o buraquinho do ouvido lá no raio-x. Ou seja, a gente projeta todo o osso temporal, um dos ossos temporais, em um filme. Tá? Lembrando, tá, que o processo mastoide é uma parte que a gente chama de células aeradas, ou seja, células que contêm ar. É a parte óssea do crânio que contém pequenos furinhos e contém ar e uma certa quantidade de líquido ali dentro. Esse excesso de líquido pode ser visto como inflamação ou alguma outra coisa. Aqui a gente tem um exemplo de uma patologia, tá? Um colesteatoma, que é uma patologia que acomete as células da mastoide e afeta os ossículos do ouvido. Lembrando que nós temos dentro do ouvido 3 ossículos minúsculos, cabe e sobra espaço. A pontinha do dedo são muito pequenos. É bem legal vocês olharem esses ossinhos aí na internet e vocês vão ver o tamanho minúsculo deles. Na parte interna para a parte externa, temos o martelo, desculpa, da parte interna, externa para a parte interna. Temos uma martelo, a bigorna e o estribilho. O estribilho tem um formato realmente de um estribo, é igual aquele negocinho do cavalo de botar o pé na sela para subir. O martelo parece realmente um martelinho, e a bigorna tem aquele formato da bigorna. Essa é a anatomia, aqui um corte coronal, tá? Para a gente ter uma noção de como é. E aqui nós temos as células da mastoide, que a gente vai estudar. A gente tem uma outra localização, fica localizado na parte posterior da orelha. Se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir uma pontinha. Essa é a parte da mastoide, tá? Ou seja, são células, um osso que contém células aeradas que participam desde a audição até auxiliar um pouco no equilíbrio, tá? Pois, lembrando que a cóclea, que é o que influencia no nosso equilíbrio também, ela está ela está ligada diretamente com essas células. Apenas uma curiosidade para vocês. Entre uma das duas incidências que nós vamos estudar hoje, nós temos a incidência oblíqua axolateral, um método de Law modificado. Alguns falam Law, fica a critério de vocês, tá? Desde que vocês gravem o nome para que serve. Nesse tipo de método de Law ou Law, tanto faz, nós temos que nos atentar para a angulação da face do paciente para o raio central, pois esse mesmo método, com a angulação diferente da face, com a angulação diferente do raio central, serve para estudo da ATM, que a gente vai estudar mais à frente. É uma incidência bem legal. As indicações: patologias ósseas que acomete o processo mastoide, desde inflamações até má formação das células da mastoide. Lembrando que as células da mastoide não é um padrão para todo mundo, não é uma anatomia única, tá? Alguns têm mais, uns têm menos, um tem um maior número de células de um lado, um menor número de células do outro. No final, tem imagem de tomografia, vocês vão entender o que é isso, maior número de células, tá? O filme, como a apostila e o livro de vocês cita, 18/24, sentido longitudinal. Posição do paciente pode ser a posição de nadador, tá? Que fica mais fácil para o paciente ficar deitado, mais confortável. Coloca a cabeça na posição lateral verdadeira, primeiramente. A gente vai posicionar como se fosse um perfil de crânio. A gente coloca em lateral verdadeira, com um lado de interesse próximo do filme, não esquecer isso. E o corpo do paciente com a obliquidade necessária para o conforto, seja na posição de nadador ou seja na posição igual a mulher está deitada aqui.
Depois que o paciente tiver com o crânio na posição lateral verdadeiro, ou seja, com o perfil do crânio verdadeiro, a gente vai girar a face do paciente 15 graus em direção ao filme, ou seja, a gente vai basicamente quase encostar o nariz do paciente na mesa, tá? Dependendo do paciente, é claro. Sabemos que a anatomia de cada um varia, mas é basicamente isso. Perfil verdadeiro, angular o rosto, girar o rosto do paciente aproximadamente 15 graus em direção à mesa. Feito isso, a gente vai angular o raio central 15 graus caudais e centralizar 2 centímetros superior para cima do meato acústico externo e 2,5 posterior. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, 2,5 para cima e 2,5 para trás. Vai ficar basicamente um pouquinho lá no início da nuca do paciente. Ou seja, vai pegar nessa partezinha que a gente viu aqui, ó, bem aqui em cima, tá bom? Esse é o posicionamento. Tenho aqui, coloquei uma observação. A posição de nadador também é bem confortável para o paciente, além dessa posição. Temos aqui nossa imagem formada, imagem bem confusa, mas com o tempo a gente se adequa a ela, tá? Temos aqui o númerozinho 1, mostrando a articulação temporomandibular. Isso daqui é a partezinha final da mandíbula e se articula com o ATM, tá? Isso aqui é a mandíbula, a cabeça da mandíbula. Aqui nós temos o meato acústico externo, o buraquinho do ouvido. E isso daqui são as células da mastoide, ó. Tudo isso pretinho são células da mastoide, olha. Como sabemos, no raio-x, onde tem uma quantidade significativa de ar, vai ficar preto. Então, sabemos que todas as partes redondinhas aqui são as células da mastoide. Uma outra incidência que nós temos também é a incidência oblíqua axolateral, método de Stevens, tanto faz o jeito que pronuncia. Importante vocês gravarem o nome. Posição, mesma coisa, está o paciente, posição de nadador, decúbito ventral, pode ser feito em orto também, desde que se respeite o posicionamento do paciente, tá bom? A gente vai fazer o mesmo posicionamento, colocar a cabeça em perfil verdadeiro, com lado de interesse próximo ao filme, o corpo do paciente, obliquado de acordo com o conforto do mesmo. Aqui, a diferença, a gente vai fazer, a partir da posição lateral, a gente vai girar 45 graus em direção ao filme. A gente vai girar mais ainda a cabeça do paciente em direção ao filme. E outra coisa diferente da outra incidência, que nesse caso vai ser 12 graus no sentido cefálico. Antes, no outro posicionamento, era 15 graus caudais, 2,5 superior e posterior. Já nessa incidência, no método de Stevens, a gente vai angular 12 graus no sentido cefálico e a centralização do raio central vai ser 7 centímetros posterior, vai bem lá na nuca do paciente, e 1 centímetro inferior, tá bom? Em relação ao meato acústico externo. Lembrando, o filme sempre centralizado no raio central, filme de acordo com a estrutura. Caso não tenha um filme pequeno, fazer o quê? A gente usa um filme grande, não tem jeito, mas vamos sempre priorizar o filme de acordo com o tamanho da estrutura. Essa imagem é uma imagem bem ruim de visualizar, pois as células da mastoide elas ficam muito sobrepostas. Porém, é uma imagem que a gente precisa fazer caso seja solicitado, tá bom? As células da mastoide estão nessa região. Aqui, diferente da outra, ela está mais clara, porque ela está sobreposta. Então, a parte que tem ar fez menos contraste, ou seja, a gente consegue ver menos elas do que a parte que foi sobreposta, ou seja, a densidade óssea é maior. Então, acabou escondendo onde ficam as células da mastoide. Porém, a gente vê todo o contorno, tá bom? Como vimos, é um exame bem complexo, bem difícil, assim, digamos, de fazer. Como a radiologia envolve sempre muita tecnologia, algo que a gente não pode deixar de citar é a tomografia, que a gente está justamente estudando
na nossa instrumentação aplicada. Aqui nós temos um corte de tomografia. Lembrando que a tomografia fatia o corpo do paciente em imagens, tá? Fatia as imagens, como se fosse passar aquela bexiga de mortadela, aquela mortadela na máquina de fatiar, várias fatiazinhas juntas. E depois ela junta tudo e gera uma imagem. Temos aqui uma das imagens, uma das fatias, um dos cortes, um corte axial, e aqui nós temos um corte coronal, tá bom? Ou seja, aqui a gente está vendo o crânio fatiadinho, o paciente deitado, aqui é o nariz do paciente, aqui é a nuca do paciente, essa parte aqui é a orelha do paciente, tá? Isso aqui é a orelha. Aqui a gente tem como se fosse um AP de crânio, porém um corte feito lá no meio do crânio, a gente poder ver as células da mastoide. Como a gente consegue ver nessas imagens, as células são essas pequenas bolinhas de ar. Cada um tem uma anatomia diferente dessas células. Como a gente pode ver nesse caso, o paciente tem uma patologia, nesse caso é um cisto, se eu não me engano, que está dentro das células da mastoide, está obstruindo. Ou seja, é uma patologia que a gente consegue visualizar tanto no raio-x, porém na tomografia a gente mostra tem uma definição melhor. Aqui no corte coronal, a gente consegue ver melhor ainda. Olha as definições certinho. As bolinhas da mastoide, das células da mastoide. Tudo isso aqui é célula da mastoide. Olha. Tá bom? Só para vocês verem como que a radiologia se completa entre si. Feito um raio-x, pode ser feita uma tomografia para poder tirar alguma dúvida sobre alguma patologia. Pessoal, isso aí, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Até a próxima.